A relação entre a sua rotina e a sua produtividade é muito simples. Quanto melhor for a sua rotina, mais produtivo você vai ser. Isso não é nada novo, isso não é nenhum tipo de informação surpreendente. Você mesmo provavelmente já deveria saber disso. Mas isso é algo que muitas vezes a gente esquece. Então a gente esquece que o simples ato de melhorar a nossa rotina, de tornar a nossa rotina o melhor possível, aquela rotina de atleta, de alta performance, só isso já vai aumentar a nossa produtividade para um valor extremamente significativo. Então a gente deveria focar mais em tornar a nossa rotina melhor, tornar a nossa rotina uma rotina de alta performance. Então eu antigamente eu era uma pessoa que procrastinava muito, principalmente por causa da minha rotina. A minha rotina ela era meio fluida, eu não tinha uma consistência com a rotina. Então, basicamente, uma hora eu estava fazendo um negócio e no outro dia, durante a mesma hora, estava fazendo outra coisa e continuava assim. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu pegar uns 3 anos atrás, que eu estava no colégio ainda, assim que eu chegasse do colégio, o meu dia basicamente não tinha rumo. Eu não tinha um direcionamento, eu não sabia o que ia acontecer no meu dia. E isso, por um lado, é um pouco libertador, né? Você ter aquela sensação de que você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser. Mas, por outro lado, isso é ruim, porque se torna mais difícil de você fazer as coisas importantes e as coisas que você deveria estar fazendo. Então, é muito mais fácil você fazer alguma coisa, principalmente se for algo difícil ou algo desgastante, se você tem uma rotina e se aquilo ali é planejado, se aquilo ali está organizado e o seu dia inteiro se resume a fazer aquilo e depois próxima atividade, próxima e próxima. Então, um dos grandes segredos é esse. Um dos grandes segredos é esse, é o da organização e do planejamento. Então, para a sua rotina realmente ser útil, para ela realmente funcionar, você precisa ter isso em mente. Você precisa saber organizar muito bem a sua rotina, o seu dia e planejar com antecedência as coisas. Então, em vez de você seguir o seu dia sem rumo, sem direcionamento, você já vai ter tudo estruturado, tudo montado para só chegar na hora e você fazer. Então, normalmente, o aconselhado é você fazer isso no dia anterior. Então, eu chego aqui, vou falar o que eu faço. Chega tarde na noite, antes de eu dormir, eu sento aqui na frente do computador e começo a escrever. Ó, amanhã, pela parte da manhã, sei lá, 9 horas eu vou fazer isso, 10 horas eu vou fazer isso, 12 horas eu vou fazer isso. E eu vou escrevendo cada ponto do meu dia para tornar o meu dia o mais organizado possível. E aí você pode estar se perguntando, ok, isso realmente funciona? Cara, funciona, você pode testar. E isso funciona porque o ato de organizar, ele vai tirar o peso da tomada de decisão. Então, supondo que eu chegue aqui na frente do meu computador, comece a planejar o meu dia de amanhã, quando chegar amanhã, eu não vou ter aquele desgaste da tomada de decisão. Que às vezes é um desgaste que a gente nem percebe, mas ele existe, ele está lá. Então, toda vez que você toma uma decisão, esse desgaste acontece e você se torna mais suscetível a errar. Então, em vez de você estar ali com sua energia mental 100%, pronta para fazer o que tem que fazer, mesmo que seja chato, mesmo que seja difícil, às vezes você tem que terminar um projeto, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Então, a gente quer facilitar a nossa vida, certo? Então, a gente está tentando deixar a nossa mente o mais descansada possível, tirando esse peso da tomada de decisão, através da organização e do planejamento prévio, tá? Então, hoje em dia, eu faço muito diferente do que eu fazia antes. Antes eu... Primeiro que antes eu nem tinha uma rotina, né? Você viver de uma forma aleatória, sem... como é que eu digo? Sem você saber o que vai acontecer depois, sem você saber qual vai ser sua próxima atividade, isso não é a rotina.
isso não existe, tá? Uma rotina precisa sim ter o passo a passo, ter aquilo ali, como se fosse uma receita de um bolo, né? Você não faz a cobertura e depois você faz isso, aquilo. Não, você tem que seguir o que está ali pela ordem. Então seria a mesma coisa com a sua rotina. Você precisa ter uma ordem, uma organização e seguir o seu dia fazendo aquilo ali. E aí, depois de eu não ter uma rotina, eu passei a ter uma rotina, mas eu ainda não sabia muito bem como funcionava, não sabia o jeito certo de fazer. Então, às vezes eu escrevia um negócio, na verdade eu não conseguia fazer, não dava tempo, ou então vamos supor, eu botava um negócio extremamente fácil e eu fazia com sobra, e por outro lado, um dia, sei lá, daqui a uma semana eu tentava aumentar a dificuldade daquela atividade, daquela tarefa, e eu não conseguia fazer. Então, tudo isso foi moldando, né? Eu fui aprendendo com o tempo, e hoje em dia a minha rotina, basicamente, ela é muito, muito boa. Eu sou muito contente com a rotina que eu tenho. Eu consigo ser muito produtivo e eu consigo fazer tudo o que eu quero dentro do meu dia. Simplesmente porque eu olho para o computador, eu já consigo ver qual a próxima tarefa, que horas eu tenho que fazer, quanto tempo vai durar em média. Então isso me dá uma noção muito boa de como vai ser o meu dia e uh, me dá tempo para eu conseguir me preparar. Que inclusive tem muito a ver com um segundo ponto que eu queria comentar no vídeo de hoje, que é toda rotina de alta performance tem dois pontos. O primeiro, que foi o que a gente comentou agora, que a rotina de alta performance ela é extremamente organizada e planejada. Então, tudo é feito com o objetivo de facilitar a sua vida, de tirar o peso da tomada de decisão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é margem para atrasos. Certo? O que isso significa? Você ter margens para atrasos significa você não subestimar quanto tempo você vai demorar para fazer alguma coisa. Tá? Então, se você acha que uma atividade vai durar 1 hora, você não, o certo a se fazer não é reservar 1 hora do seu dia para fazer aquilo ali. Eu já me frustrei muito fazendo isso. Às vezes eu falava, ok, eu vou fazer, sei lá, deixa eu pensar, vou gravar um vídeo. E aí ok, quanto tempo eu devo demorar? O vídeo vai durar, sei lá, vou gravar durante 10 minutos, então vou reservar 20 minutos do meu dia aqui para gravar um vídeo. Cara, isso sempre dá merda, isso sempre dá errado. Porque pode acontecer, cara, você não sabe o que pode acontecer. Às vezes chega aqui, minha mãe e meu pai batem na porta do quarto, me chamam para fazer alguma coisa. Ou então, sei lá, alguém me liga, interrompe a gravação. Eu me perco no argumento, tenho que gravar tudo de novo. Então, assim, essas coisas que você não espera acontecem. E a única certeza que você tem é que essa incerteza de fatos vai acontecer. Ou seja, o certo a se fazer é se preparar. Então você tem que deixar propositalmente algumas margens para atrasos dentro da sua rotina. Então, se você acha que uma atividade vai demorar 1 hora, você coloca 1 hora e 20, 1 hora e meia de tempo para fazer essa atividade. Porque alguma coisa pode dar errado e você pode acabar perdendo tempo. E, cara, e se isso não acontecer, assim, supondo que você faça no tempo que você achava que iria fazer. Cara, assim, é como se fosse o pior dos cenários, né? Seria você ganhar mais tempo livre. Seria você, ok, reservei 1 hora e meia para gravar, sei lá, gravar 3 vídeos. Gravei os 3 em 50 minutos. Gostei do resultado? Gostei. E agora? Eu gastei 40 minutos? Não, eu tenho esses 40 minutos para ou adiantar a minha próxima tarefa, ou usar isso de tempo livre. Sei lá, passear aqui pela minha casa, não sei, fazer alguma coisa. Então não existe lado negativo de você ter essas margens. Isso é algo extremamente inteligente e que toda rotina de alta performance tem. Você tem que colocar margem para atrasos. Você não sabe o que pode acontecer e a única certeza que você tem é que pode acontecer alguma coisa. Então, o certo é se proteger, é se prevenir de que essa incerteza de fatos chegue até você e você esteja despreparado.
Porque cara, a pior coisa do mundo é você achar que vai terminar alguma coisa em um certo tempo e essa atividade se estender. É que nem, cara, é que nem no trânsito. Você acha que você vai chegar, você sai de casa às 7 horas para chegar em um evento. E você acha que vai chegar às 7h30. E aí tem um trânsito do caralho, ou então o seu carro acaba a gasolina, você tem que ir pro posto abastecer. Pode acontecer mil coisas. Você esquece o ingresso do evento, e aí você chega de 8 horas, você, sei lá, pega uma fila desgraçada, porque 8 horas é o horário de pico, e aí você só entra de 8h30, e aí começa a acontecer, é uma bola de neve, cara. É muito melhor você sair mais cedo de casa, sair de 6h30, e chegar mais cedo, e sei lá, ter que ficar esperando o artista entrar, do que você perder o iniciozinho do show dele, né? Supondo que seja um show, né? E a mesma coisa funciona para as coisas normais do seu dia a dia. Certo? Então tenha margem para erros, tenha margem para atrasos, né? Erros não, para atrasos. Então é isso. Toda rotina de alta performance tem organização e planejamento e margem para atrasos. Se você é uma pessoa que quer melhorar sua produtividade, você tem que entender isso. Você tem que entender que melhorando sua rotina, você automaticamente se torna mais produtivo. Isso é algo que não é mistério para ninguém, todo mundo sabe, mas normalmente as pessoas esquecem. E agora estou vindo aqui te relembrar e te passar algumas dicas que vão servir para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para os seus estudos, e você vai conseguir se tornar mais produtivo se você seguir tudo que eu falei no vídeo de hoje. E se você não acredita em mim, você pode só chegar e testar. Não é tão difícil, eu não estou passando coisas extremamente radicais, são coisas simples, mas que funcionam muito. Então, se você gostou do vídeo de hoje, cara, deixa um like e se inscreve e até o próximo.